Isadora tinha duas malas e uma decisão. As malas eram pequenas, de lona surrada, do tipo que carrega mais história do que roupa. A decisão era mais pesada que as duas juntas. Ela estava sentada na carroça de Tobias, com as malas no colo e os pés no estrado de madeira e a barriga de 8 meses que não deixava espaço para mais nada, nem para dúvida, nem para arrependimento, nem para olhar para trás pela estrada de terra que ia ficando para trás enquanto o cavalo puxava no passo lento de sempre. Ela não olhou para trás. Tobias não perguntou por quê. Ele tinha concordado em levá-la à cidade por R$ 200 que ela tinha separado do fundo do saco de feijão, as cédulas dobradas com aquele cuidado de quem guarda coisa que custou muito e vai custar mais ainda gastar. Tinha concordado sem perguntar de onde ela vinha, sem perguntar para onde ia além do ponto de ônibus da cidade, sem perguntar sobre as malas, nem sobre a barriga, nem sobre o roxo que ela sabia que ainda estava visível no pulso esquerdo se alguém olhasse com atenção. Ele não tinha olhado com atenção, ou tinha olhado e decidido que não era da conta dele. Ela não sabia qual dos dois e naquele momento tanto fazia. A estrada de terra cortava o interior em linha quase reta, margeada de cada lado por pasto seco e cerca de arame, e de vez em quando uma árvore grande, que não tinha sido derrubada por alguma razão que só quem plantou sabia. O sol estava alto e o calor pesava de um jeito específico de novembro. Aquele calor úmido que gruda na pele e não sai nem com vento, e não havia vento. O cavalo bufava de vez em quando, as orelhas se mexendo independentes do resto do corpo, como antenas ajustando frequência. Tobias conduzia em silêncio. Era um homem de poucos gestos. Ela tinha percebido isso quando foi até a fazenda dele de manhã cedo, antes do sol esquentar, e tinha batido na porta e explicado o que precisava com aquela voz que ela tinha treinado para não tremer. Ele tinha ouvido sem interromper. Tinha olhado para ela por um segundo. Tinha dito, pode ser, R$ 200. A gente sai às 9. Sem negociação, sem condição, sem aquela pausa que os homens às vezes fazem quando uma mulher pede alguma coisa e que não é hesitação, é avaliação. Ele só tinha dito, pode ser. Ela tinha voltado para casa, pegado as malas que já estavam prontas havia 3 dias, e às 9 estava na porteira dele. Agora eram quase 10, e a cidade estava a 2 horas de estrada, e o céu que tinha começado a manhã limpo estava fazendo uma coisa que Isadora não gostou quando percebeu. Estava fechando. Do lado do horizonte que ficava à esquerda da estrada, as nuvens que tinham sido brancas e altas de manhã estavam ficando cinzas e baixas com aquela rapidez que o interior conhece bem e que as pessoas que nasceram ali aprendem a respeitar. Tobias também estava olhando para aquelas nuvens. Ela viu porque ele tinha virado a cabeça levemente, os olhos no horizonte, e havia uma qualidade naquele olhar que ela reconhecia em gente do campo, aquela leitura de céu que não é preocupação ainda, é só informação sendo processada. Vai chover? Ela perguntou. Vai, disse ele. Simples assim, sem hesitação, como quem lê uma placa. Antes da cidade? Ele ficou um momento olhando para as nuvens. Muito antes. Isadora olhou para o horizonte. As nuvens tinham aquela cor específica de chuva grossa, não a cor de garoa, não a cor de chuvisco de tarde. Era a cor de água que vem com vontade, que vem com raio e com vento e com aquele barulho que enche tudo e não deixa ouvir mais nada além de si mesmo. Tem algum lugar para esperar? Ela perguntou. Tobias pensou por um segundo. Tem um galpão de uma fazenda abandonada uns 3 quilômetros adiante. Dá para parar lá. Quanto tempo demora a chuva? Não tem como saber. Ela olhou para as malas no colo, olhou para a estrada à frente. Fez o cálculo que as pessoas fazem quando as opções são todas ruins e a questão é só qual é menos ruim. O ônibus para a capital saía às 5 da tarde. Se ficassem presos por muito tempo, ela perdia a partida.
E o próximo só saía 2 dias depois. Mas ficar na carroça numa chuva daquelas, com 8 meses de barriga, também não era opção. Vai para o galpão, ela disse. Tobias tocou o cavalo. A chuva chegou antes do galpão. Chegou com aquele aviso de 5 minutos que as chuvas de interior dão, aquela rajada de vento frio que vem na frente como mensageiro, que faz as árvores se moverem todas na mesma direção e levanta a poeira da estrada em redemoinhos. Depois, o céu fechou de vez e as primeiras gotas caíram grossas e esparsas, daquelas que, quando chegam uma por uma, é sinal de que logo não vão ser mais uma por uma. Tobias tirou uma lona de debaixo do banco e estendeu sobre as costas deles sem perguntar. A lona cheirava a borracha velha e a chuva que ela já tinha pegado outras vezes. Isadora segurou as pontas do lado dela e ficou curvada sobre as malas, tentando proteger o que estava dentro, enquanto o cavalo acelerava o passo por instinto, como os cavalos fazem quando sentem a chuva chegando. O galpão apareceu na curva da estrada como uma promessa cumprida na hora certa. Era velho, de madeira escurecida pela umidade de muitos anos, com o telhado de zinco que já tinha algumas telhas tortas, mas que ainda segurava. A porteira estava aberta, o pasto do lado de dentro tomado pelo mato, mas havia espaço suficiente para a carroça entrar e ficar coberta. Tobias entrou com o cavalo, parou, desceu com aquele jeito dele de fazer tudo sem apressar e sem arrastar. Amarrou o cavalo num esteio de madeira que ainda estava firme, deu uma volta pelo animal, verificando as cintas e as pernas, com aquelas mãos que sabiam o que estavam procurando. Isadora desceu sozinha. Ou tentou. A carroça estava alta e a barriga mudava o centro de gravidade de um jeito que ela ainda não tinha terminado de aprender. E ela hesitou no degrau por um segundo, as mãos no madeirame, calculando. Tobias estava do lado, antes que ela pedisse. Não falou nada. Só colocou a mão no braço dela, firme, e segurou enquanto ela descia. Quando os pés dela tocaram o chão de terra batida do galpão, ele soltou. Obrigada, disse ela. Ele já tinha virado de costas e ia verificar o telhado. Lá fora, a chuva batia no zinco com aquele barulho que não deixa pensar em mais nada, aquele barulho que preenche tudo, que é ao mesmo tempo ensurdecedor e estranhamente calmo, como se o mundo tivesse decidido pausar por um tempo e o barulho da chuva fosse só a confirmação de que a pausa era real. Isadora ficou parada no meio do galpão por um momento. Havia uma caixa de madeira virada do lado da parede, do tipo que serve de banco quando não tem banco. Ela foi até lá, virou certo, sentou com cuidado, as malas do lado. A barriga pesava diferente quando ela ficava sentada muito tempo, uma pressão que mudava de lugar buscando acomodação. Ela colocou a mão ali por instinto, aquele gesto que tinha se tornado automático nas últimas semanas. Tobias veio sentar num toco de madeira que achou no fundo do galpão. Ficaram assim os dois, ouvindo a chuva no telhado, o cavalo mexendo os pés no chão de terra, o vento que entrava pelas frestas da madeira velha e às vezes trazia uma garoa fina que pegava nos rostos. Era a primeira vez desde a manhã que eles estavam parados. A estrada tinha tirado aquela necessidade de ficar quieto que a carroça em movimento sempre dá, onde o destino vai chegando e o silêncio é apenas o intervalo entre saída e chegada. Aqui não havia destino chegando. Havia só chuva e galpão, e dois estranhos que tinham concordado em fazer um trecho juntos e que agora estavam parados num lugar que nenhum dos dois tinha planejado estar. "Você tem água?" ele perguntou. Ela abriu uma das malas, tirou uma garrafa pela metade. Ele acenou com a cabeça. Não pediu, só confirmava que ela tinha. Ela ofereceu de todo jeito. Ele pegou, tomou um gole, devolveu. A chuva não dava sinal de parar. Isadora olhou para as malas. Pensou no ônibus das 5. Pensou na cidade que ela nunca tinha morado, mas que tinha escolhido porque era longe o suficiente. Pensou nas cédulas dobradas no fundo do saco de feijão, que agora estavam no bolso da calça, que ela sentia contra a coxa como um peso
que ao mesmo tempo era segurança e era tudo que ela tinha. Você conhece a cidade? Ela perguntou. Não porque precisava saber, porque o silêncio estava ficando do tipo que precisa de alguma coisa dentro. Conheço, disse Tobias. Fui bastante um tempo atrás. Parou de ir? Uma pausa. Parou de ter motivo, disse ele. Ela ficou com aquilo. Havia uma camada naquelas palavras que ela reconhecia, não pelo conteúdo, mas pela textura. Era a textura de coisa que foi dita de forma simples, mas que guardava algo que não era simples. Ela conhecia aquela textura. Tinha passado os últimos 2 anos aprendendo a reconhecer o que estava embaixo das palavras simples, o que ficava por baixo quando alguém dizia, tá bom, com a voz de quem não estava bem, ou não tem problema, com a voz de quem tinha muito problema. Tobias não parecia homem de esconder coisa. Parecia homem que simplesmente não achava que tudo precisava ser dito. A diferença, ela estava descobrindo, era maior do que parecia. A chuva batia no zinco. O cavalo resfolegou uma vez. O vento entrou pela fresta e passou entre eles como se fosse para outro lugar. Quanto tempo o senhor acha que demora? Ela perguntou. Tobias olhou para o telhado, para as frestas da madeira por onde a luz entrava fraca e cinza. 1 hora, talvez 2. Isadora olhou para as malas. 1 hora ou 2. O ônibus das 5. Ainda dava. Ela respirou fundo, colocou a mão na barriga, sentiu o filho se mexer do lado direito daquele jeito que ela já conhecia. Aquele movimento que era ao mesmo tempo pergunta e resposta, presença que lembrava presença. Tá bom, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Tobias não respondeu, mas ficou. O galpão tinha cheiro de terra molhada e de madeira velha e de algo que Isadora não conseguia identificar de imediato. Um cheiro doce e seco que ficava no fundo, por baixo dos outros. Ela ficou tentando nomear, enquanto a chuva batia no zinco com aquela insistência de chuva que não tem pressa. Feno velho. Era isso. O cheiro de feno que tinha sido guardado ali e que tinha ido embora, mas deixou o rastro. O tipo de cheiro que fica em madeira por anos depois que a coisa que causou vai embora. Ela tinha sentido aquilo na casa do avô quando era criança, no paiol que ficava nos fundos, aquele lugar escuro e quente onde ela às vezes se escondia quando não queria ser encontrada. Não era um cheiro ruim, era um cheiro de coisa que existiu. Tobias tinha se levantado do toco de madeira e estava andando pelo galpão com passos lentos, examinando a estrutura com aquele olhar de quem avalia sem ser pedido. Parou num canto, tocou um esteio com a mão, testou a firmeza. Foi até a parede do fundo, olhou para uma fresta larga entre 2 tábuas, por onde entrava não só vento, mas uma faixa de luz cinza da chuva lá fora. Ela ficou observando. Havia qualquer coisa naquele hábito dele, de avaliar estruturas, de procurar o que estava falhando, de passar a mão nas madeiras como se estivesse lendo alguma coisa que estava escrito ali em linguagem que só ele sabia. Era um hábito de homem que cuidou de coisa por muito tempo, que aprendeu que as coisas precisam de atenção constante para continuar de pé. "O senhor tem fazenda grande?" ela perguntou. Ele parou de olhar para a fresta. "Média", disse ele. "Só eu agora." Só eu agora. Ela ficou com aquilo. Antes tinha mais gente? Uma pausa mais longa que as anteriores. "Tinha minha filha", disse ele, "até uns 3 anos atrás." Isadora não disse nada. Esperou, porque tinha aprendido que certas coisas precisam de espaço para sair inteiras, que se você fala antes da hora, elas voltam para dentro e não saem mais naquele dia. "Ela foi embora?" perguntou depois de um momento. Tobias olhou para a fresta na parede. "Ela foi", disse ele. Simples, definitivo, do tipo de foi que não tem volta. Isadora entendeu.
Ficou olhando para as mãos no colo, para os dedos entrelaçados sobre a barriga, para o roxo no pulso esquerdo que estava amarelando nas bordas, o que significava que estava passando. O que significava que em alguns dias não ia aparecer mais se ela cobrisse bem. A chuva no zinco continuava igual. Como ela se chamava? Perguntou Isadora. Tobias ficou quieto por um tempo, que ela achou que ele não ia responder. Renata, disse ele. E ficou com o nome no ar por um momento, antes de voltar a sentar no toco de madeira, os cotovelos nos joelhos, os olhos num ponto do chão de terra que não tinha nada de especial, mas que era o ponto que ele tinha escolhido. Renata. Isadora ficou com o nome. Lá fora, a chuva foi ficando menos intensa por um momento, como se fosse parar, e então voltou mais forte do que antes. O cavalo se mexeu, bufou, voltou a ficar quieto. Uma gota entrou pela fresta do telhado e caiu no chão de terra com um som pequeno e regular. Toque, 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 que foi ficando parte do barulho geral sem que ninguém fosse fazer nada a respeito. Isadora olhou para o relógio que não tinha no pulso. Tinha parado de usar relógio há 6 meses. No começo por esquecimento, depois por escolha. Porque havia um período em que saber a hora exata tornava tudo pior. Tornava cada hora um prazo que ela estava ou cumprindo ou perdendo. E ela tinha perdido tantos que parar de contar pareceu a decisão mais sensata que podia tomar. Que horas são? Ela perguntou. Tobias tirou do bolso da camisa um relógio de bolso velho, daqueles com a tampa de metal que se abre com o polegar. Abriu, olhou, fechou. 11h40. Ainda tinha tempo. Ela respirou. De onde você vem? Ele perguntou. Primeira pergunta que ele fazia sobre ela desde que saíram. Ela pensou por um segundo enquanto contar. Havia a versão curta, que era um nome de lugar e nada mais. Havia a versão média, que incluía o suficiente para explicar as malas sem explicar o pulso. E havia a versão verdadeira, que ela não tinha contado para ninguém completa, nem para a mãe, nem para a vizinha, nem para ninguém que tinha perguntado com aquele olhar que misturava curiosidade com pena, de um jeito que ela não aguentava. Ela ficou olhando para a chuva que entrava pela fresta. De um lugar que não tinha mais nada para mim, disse ela. Tobias ouviu isso, não perguntou mais, mas ela continuou. Eu fui ficando, disse ela, sem planejamento, a voz saindo com aquela calma que às vezes vem quando a pessoa já está tão cansada de segurar que soltar é o caminho de menor resistência. Todo mundo que eu conhecia foi embora de um jeito ou de outro, e eu fui ficando, e aí ficou sendo só eu e ele, e eu achei que ia melhorar, e não melhorou. E agora tem esse. Ela colocou a mão na barriga, e eu não podia continuar ficando. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era do tipo que recebe o que foi dito sem precisar comentar. Tobias ficou olhando para o chão por um momento. Depois olhou para ela. E na cidade tem alguém te esperando? Ela levou um segundo para responder. Não. Ele assentiu devagar, como quem recebe informação e aguarda no lugar certo sem julgamento e sem conselho. A chuva batia no zinco. A gota pelo telhado continuava. Toque, toque, toque. O filho se mexeu do lado direito. E Isadora ficou ali, no galpão de fazenda abandonada que cheirava a feno velho e a terra molhada, com as malas do lado e o ônibus das 5 na cabeça, e aquele homem quieto do outro lado, que tinha perdido uma filha e continuava conduzindo carroça e avaliando esteios, e dizendo, pode ser, quando alguém precisava de ajuda, sem precisar de mais explicação do que isso. Ela não sabia o que ia encontrar na cidade, mas sabia o que estava deixando para trás, e por enquanto era o suficiente para continuar. A chuva não parou em 1 hora. Não parou em 2. Quando o relógio de bolso de Tobias marcou 1 da tarde, a chuva estava igual, talvez mais forte, o zinco do telhado vibrando com aquela intensidade que já não era barulho, era pressão. Era o céu inteiro pesando sobre aquelas telhas velhas que seguravam por teimosia mais do que por integridade. Isadora tinha feito o cálculo 3 vezes. Cidade a 2 horas de carroça. Ônibus às 5.
Para pegar o ônibus, precisava chegar às 4h30 no mínimo. Precisava comprar a passagem. Precisava encontrar o terminal que ela nunca tinha visto, mas que tinha o endereço anotado num papel dobrado na mala menor. Se saíssem do galpão às 2h30, ainda dava. 2h45 talvez. 3 não. Ela olhou para a chuva lá fora. Às 2h30 não ia parar. Tobias estava sentado no toco de madeira com a faca de cabo de osso que ele tinha tirado do cinto e um pedaço de madeira pequeno que tinha achado no chão do galpão. Não estava entalhando nada específico, só passava a lâmina na madeira com movimentos lentos e regulares, tirando lascas finas que caíam no chão de terra. Era o tipo de fazer que não tem propósito além de dar às mãos alguma coisa enquanto o tempo passa. Ela ficou olhando para aquilo por um momento. "O senhor faz isso sempre?" ela perguntou. Ele ergueu os olhos. "Quando preciso pensar." "Tá pensando em quê?" Ele olhou para a madeira na mão. "Na estrada depois da chuva. Tem um trecho que alaga. Depende de quanto choveu, pode estar intransitável." Isadora ouviu aquilo. Intransitável. Ela ficou com a palavra. "Quanto tempo para abaixar?" "Umas 2 horas depois que a chuva parar. Às vezes 3." Ela fez o cálculo de novo. Chuva que não parava mais em 2 horas. Mais 2 ou 3 horas de espera depois. Carroça a 2 horas da cidade. Ônibus às 5. O ônibus das 5 estava perdido. Ela ficou olhando para as malas do lado dela, para as cédulas que ela sentia no bolso da calça, para a barriga que o filho chutou do lado direito naquele momento, como se fosse comentários sobre a situação. Não disse nada por um tempo. Tobias continuou passando a faca na madeira. "Tem outro ônibus?" ela perguntou. "Tem. 2 dias depois." Ela fechou os olhos por um segundo. 2 dias. 2 dias era voltar. 2 dias era dormir onde? 2 dias era a possibilidade que ela tinha eliminado quando tinha pegado as malas e saído pela manhã com aquela certeza de que era agora ou nunca, que se ela voltasse uma vez, ia continuar voltando para sempre. "Tem algum lugar na cidade para passar 2 dias sem muito dinheiro?" ela perguntou. "Tem uma pensão perto do terminal. A dona Diva. É honesta, é limpa, não faz pergunta." Ela abriu os olhos. Ele sabia o nome da pensão, o nome da dona, que era honesta e limpa e não fazia pergunta. Aquilo não era informação de quem foi à cidade de vez em quando. Era informação de quem precisou de um lugar assim em algum momento. Ela não perguntou, mas ficou olhando para ele com aquela atenção nova que às vezes uma informação inesperada desperta, aquela vontade de rever o que você pensava saber sobre uma pessoa. Tobias não levantou os olhos da madeira. Continuou passando a faca, as lascas finas caindo, o movimento regular e paciente como tudo o que ele fazia. A chuva batia no zinco. O cavalo resfolegou e sacudiu a crina. Isadora ficou um tempo em silêncio, a mão na barriga, ouvindo tudo aquilo, o barulho da chuva e da faca na madeira, e do cavalo, e da gota que continuava caindo no chão de terra. Toque, toque, toque. Havia qualquer coisa naquele conjunto de sons que era quase confortável se ela parasse de pensar no ônibus e nas malas, e no 2 dias e ficasse só com os sons. Ela parou de pensar por um momento. Ficou só com os sons. Depois falou. "Como foi?" ela disse. Não era pergunta com ponto de interrogação. Era uma abertura, um espaço que ela deixava no ar por se ele quisesse ocupar. Tobias parou a faca. Ficou parado por um momento com a madeira na mão, olhando para ela com aquela expressão que ela ainda estava aprendendo a ler, que não era fechamento nem abertura, mas algo no meio. Aquela avaliação silenciosa de quem decide em tempo real quanto vai contar. "Ela ficou doente", disse ele. "Demorou 2 anos. Ficou, depois melhorou, depois ficou de novo. A segunda vez não teve melhora." Isadora ouviu. Quantos anos ela tinha? 32. 32. Isadora tinha 29. Ela ficou com aquilo,
com aquela proximidade de número que não significava nada e, ao mesmo tempo, significava tudo, que tornava a coisa mais real de um jeito que ela não tinha esperado. O senhor cuidou dela sozinho? A mãe dela foi embora cedo, disse ele. Renata tinha 6 anos. Fui eu e ela desde então. 26 anos. Isadora calculou sem querer. 6 até 32. 26 anos sendo só os dois, ele e a filha, naquela fazenda do interior. Aprendendo um ao outro, dependendo um do outro, construindo um mundo que cabia dois. Depois, um. Ela não conseguiu imaginar aquilo inteiro. Havia perdas que cabiam na cabeça de um jeito razoável, que tinham forma e borda, e você conseguia olhar de fora. E havia perdas que não cabiam, que eram grandes demais para ter forma, que você só conseguia sentir em pedaços, porque sentir inteiro de uma vez seria impossível. Aquela era do segundo tipo. Como o senhor continuou? Ela perguntou. E era uma pergunta honesta, não retórica, não de consolo. Era a pergunta de alguém que precisava saber como as pessoas continuam depois das coisas que deveriam impossibilitar o continuar. Tobias ficou quieto por um momento. Um dia de cada vez, disse ele. E não era clichê na boca dele. Era a descrição literal de como tinha feito. O gado precisava de água de manhã. A cerca precisava de conserto. A roça precisava de enxada. As coisas não param de precisar só porque você parou de querer. Ela ficou com aquilo. As coisas não param de precisar só porque você parou de querer. Havia uma sabedoria naquilo que ela não conseguia chamar de consolo, mas que era alguma coisa real e dura e verdadeira que só vem de pessoa que passou pelo que estava falando. E agora? Ela perguntou. 3 anos depois. Ele olhou para a faca na mão. Agora eu continuo, disse ele. É diferente de antes, mas continuo. A chuva foi diminuindo naquele momento. Não parou, mas ficou mais fraca, a violência saindo do barulho no zinco, deixando uma chuva mais fina, mais constante, do tipo que dura mais porque tem menos pressa. O cavalo ficou mais quieto. A gota no chão de terra continuou, toque, 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 mas em ritmo um pouco mais lento. Tobias olhou para fora. Tá passando, disse ele, mas vai demorar mais. Isadora assentiu. Ela sabia. Já tinha feito as pazes com aquilo, em algum momento durante a conversa, sem perceber exatamente quando. O ônibus das 5 estava perdido e ela ia passar 2 dias na pensão da dona Diva, que era honesta e limpa e não fazia pergunta, e depois ia pegar o ônibus e ir para a cidade, onde não tinha ninguém esperando, e ia começar do zero com as cédulas do saco de feijão e com o filho que ia nascer em algum momento naquelas primeiras semanas. Era um plano ruim, mas era o único que ela tinha. E tinha sido o único desde o começo. A diferença era só que agora ela estava parada num galpão, tendo que pensar nisso em vez de estar em movimento e poder fingir que pensar não era necessário. "O senhor tem fome?" ela perguntou. Tobias ergueu os olhos com uma expressão ligeiramente surpresa, como se não tivesse esperado aquela pergunta naquele momento. "Tenho", disse ele. Ela abriu a mala menor. Dentro, tinha o que ela tinha separado para a viagem. 2 pedaços de broa de milho embrulhados em pano, uma banana, uma lata de sardinha que ela tinha pego sem saber por quê, talvez por instinto de interior, que ensina que viagem longa precisa de coisa que não estraga. Ela colocou tudo no espaço entre eles. Tobias olhou para aquela divisão e depois olhou para ela. "Você trouxe comida para 2", disse ele. Ela não tinha pensado nisso quando estava embrulhando. Tinha embrulhado 2 pedaços porque eram 2 pedaços que tinham sobrado. Tinha pegado uma banana porque tinha uma banana. Tinha pegado a sardinha porque estava na prateleira.
mas eram 2 pedaços. Viagem longa, disse ela, como explicação. Ele pegou um dos pedaços de broa. Eles comeram em silêncio, a chuva mais fraca lá fora, o cavalo quieto, o cheiro de feno velho e terra molhada, e broa de milho que abria e cheirava a cozinha, e a tarde de interior, e a todas as coisas que a comida simples cheira quando você está com fome de verdade. Era quase 2 horas quando o relógio de bolso de Tobias bateu. Ele abriu, olhou, fechou. Ainda chove, disse ele. Eu sei, disse ela. O filho se mexeu do lado direito. Ela sorriu sem querer, aquele sorriso pequeno e involuntário que o filho às vezes arrancava dela nos momentos mais inesperados, como se soubesse que ela precisava de um lembrete de que havia alguma coisa de bom acontecendo no meio de tudo que era difícil. Tobias viu o sorriso. Não disse nada. Mas o canto da boca dele fez uma coisa pequena que ela só percebeu porque estava olhando na hora certa. E a chuva continuou. A tarde foi passando no ritmo da chuva que diminuía e voltava, que parecia acabar e recomeçava, que não tinha pressa nenhuma, porque a chuva não tem agenda. Isadora andou pelo galpão uma vez, os pés na terra batida, os braços cruzados sobre a barriga, olhando para as paredes velhas, para os esteios que Tobias tinha avaliado, para as frestas por onde a luz cinza entrava em faixas que se moviam quando o vento passava. O galpão não tinha nada de especial. Era só madeira velha e zinco e terra, o esqueleto de algo que tinha servido e parado de servir. Mas havia uma firmeza naqueles esteios que segurava tudo, que tinha segurado através de muitas chuvas antes dessa, que ia segurar por mais algumas depois. Ela pensou nos esteios da fazenda de Tobias. Pensou em como uma coisa continua de pé depois que a razão principal de estar de pé vai embora. O gado precisava de água. A cerca precisava de conserto. A roça precisava de enxada. Ela voltou para a caixa de madeira e sentou. A Renata gostava da fazenda? Ela perguntou. Tobias estava encostado na parede com os braços cruzados, olhando para fora pela abertura do galpão onde a chuva fina continuava caindo. Detestava quando era nova, disse ele. Um canto de boca. Queria ir para a cidade estudar, trabalhar, ver o que havia além daquela estrada. Fui eu que a convenci a terminar o colégio aqui antes de ir. E foi? Foi. Ficou 4 anos na cidade. Depois voltou. Por quê? Ele ficou quieto por um momento. Disse que a cidade tinha tudo o que ela queria e nada que ela precisava. Pausa. Eu entendi só depois. Isadora ficou com aquilo. A cidade tinha tudo o que ela queria e nada que ela precisava. Ela olhou para as malas do lado dela. Pensou na cidade que estava esperando sem ninguém esperando nela. Pensou no que ela queria da cidade, que era distância, que era recomeço, que era o espaço que o interior não estava mais dando. E pensou no que ela precisava, que era uma coisa mais complicada de nomear, que ela tinha parado de nomear, porque nomear tornava mais difícil de não ter. Não disse nada disso, mas a pergunta ficou no ar do galpão misturada com o cheiro de feno e de chuva. Quando a chuva parou de verdade, eram quase 4 horas. Parou devagar, como para aos poucos, o zinco do telhado ficando mais quieto, a luz lá fora mudando de cinza para aquele branco lavado de depois de chuva, que é mais claro do que o sol normal, porque tudo foi limpo e ainda está molhado. O cavalo ergueu a cabeça, as orelhas na frente. Sossego de chuva encerrada. Tobias foi até a abertura do galpão, olhou para a estrada. Ficou um momento avaliando. A estrada vai estar pesada, disse ele. O trecho que alaga leva pelo menos 2 horas para baixar. Isadora ficou onde estava, 6 horas da tarde. Ônibus das 5, perdido. Noite chegando. Tem como chegar na pensão antes de escurecer? Ela perguntou. Tobias virou para ela.
não indo pela estrada principal, mas tem um atalho por dentro da fazenda do seu Armindo que chega na cidade por outro lado. É mais curto, mas o caminho é ruim com o cavalo carregado. Ela olhou para as malas. Ele olhou para as malas também. Deixa as malas aqui, disse ele. Eu volto para buscar amanhã. O galpão não tem ninguém. Isadora ficou olhando para as malas. Tudo que ela tinha estava dentro. As roupas, os documentos, o caderninho com os telefones que ela tinha anotado à mão porque o celular tinha estragado 2 meses atrás e ela nunca tinha tido dinheiro de consertar. As 2 fotografias que ela tinha separado de tudo que tinha deixado para trás. Ela abriu a mala menor, tirou o caderninho de telefones, colocou no bolso da calça ao lado das cédulas. Tá bom, disse ela. Tobias acenou com a cabeça, foi desapertar o cavalo do esteio. Ela ficou olhando para as malas por um último segundo. Depois, virou as costas e foi até a abertura do galpão, onde a luz de fim de tarde estava entrando depois da chuva, aquela luz que o interior tem, que não existe em nenhum outro lugar, dourada e limpa, e cheirando a terra molhada e a mato que foi lavado, e a alguma coisa que ela não sabia nomear, mas que sempre associou com a sensação de que o mundo tinha começado de novo. Ela respirou fundo. O filho chutou do lado direito. Eu sei, ela disse baixinho. Tobias chegou com o cavalo. Pronta? Ele perguntou. Ela olhou para a estrada à frente, para a luz dourada, para a lama vermelha que brilhava molhada na tarde. Pronta, disse ela, e subiu na carroça. O atalho pelo seu Armindo era estreito e cheio de poça. O cavalo ia devagar, com cuidado, escolhendo onde pisar com aquela inteligência de animal que já aprendeu que pressa, em chão ruim, custa mais do que vale. Tobias conduzia com as rédeas frouxas, deixando o animal fazer o seu trabalho, intervindo só quando precisava, que era raramente. Ela observava aquilo, aquela confiança mútua entre homem e cavalo que vem de muito tempo juntos, e pensava que havia formas de relação que não precisavam de palavra nenhuma para funcionar. A cidade apareceu no fundo de uma descida. As primeiras casas da periferia com suas antenas e seus muros e seus cachorros que latiam para a carroça que passava. Tobias parou na esquina da rua que levava ao terminal. Daqui você vai direto 3 quadras e vira à esquerda, disse ele. A pensão da Dona Diva fica no meio da rua, tem uma placa azul. Isadora desceu da carroça. Ficou na calçada olhando para ele. Quanto eu devo pelo dia todo? Ela perguntou. Ele pegou as rédeas, acomodou na mão. Os 200 tá bom. O senhor ficou o dia inteiro parado por causa da chuva. A chuva não foi culpa sua. Ela ficou olhando para ele por um momento, para o chapéu, para as linhas do rosto, para as mãos nas rédeas. Para aquele homem que tinha passado o dia num galpão abandonado, com uma desconhecida grávida contando história de filha morta e comendo broa de milho e dizendo pode ser, quando o mundo precisava de pode ser. Obrigada, disse ela. E era mais do que pelo transporte. Ele assentiu uma vez. Cuida, disse ele, e tocou o cavalo. Ela ficou na calçada, vendo a carroça dobrar a esquina e sumir. Depois ficou mais um momento com as mãos vazias, sem as malas que tinham ficado no galpão, sem nada além das cédulas no bolso e do caderninho de telefones e do filho que chutou do lado direito naquele exato momento como se dissesse, então vai. Ela foi. A pensão da Dona Diva tinha uma placa azul desbotada e uma porta de madeira que rangeu quando Isadora empurrou. Era honesta, era limpa, não fazia pergunta. Tobias tinha dito certo nas 3 coisas. A Dona Diva era uma mulher de 60 e poucos anos, com cabelo preso e avental, que olhou para Isadora, olhou para a barriga, olhou para as mãos vazias, sem mala nenhuma, e disse: quarto simples com banheiro compartilhado, R$ 40 a diária, café incluso. Sem comentário sobre as mãos vazias. Sem comentário sobre a barriga. Sem aquela pausa avaliativa que Isadora tinha aprendido a temer.
2 dias, disse Isadora. 80 então. Na frente. Ela tirou as cédulas do bolso. Contou 80. Guardou o resto. O quarto era pequeno e tinha uma janela que dava para um corredor interno e uma cama de solteiro com colchão razoável e um ventilador de teto que funcionava em 2 velocidades, lento e menos lento. Tinha um crucifixo na parede e um calendário de 2 anos atrás com paisagens do Brasil que ninguém tinha tirado, aberto no mês de março com uma cachoeira do Mato Grosso que ela ficou olhando por um momento sem razão específica. Ela sentou na beira da cama. Ficou assim por um tempo ouvindo a cidade lá fora, que era diferente do interior de um jeito que ela tinha esquecido, ou talvez nunca tivesse prestado atenção direito, porque quando você está em movimento, não presta atenção no barulho. Você só ouve quando para. Havia um bar na rua de baixo com música que ela não reconhecia. Havia um caminhão que passou pesado, o motor diesel rugindo. Havia vozes, várias vozes sobrepostas, do tipo que existe onde tem gente e que o interior não tinha da mesma forma. Ela estava na cidade. Tinha chegado. Era o que ela queria e ela estava ali e não sabia o que fazer agora que estava. O filho se mexeu. Ela colocou a mão na barriga, aquele gesto automático que era o único que tinha sentido constante nos últimos meses, a única coisa que ela fazia e que imediatamente fazia sentido, que tinha resposta certa, que não deixava dúvida sobre se era a coisa certa a fazer. Chegamos, ela disse baixinho. Saiu para usar o banheiro compartilhado que ficava no corredor, que era limpo como prometido, que tinha um espelho pequeno acima da pia, onde ela se olhou por um segundo e pensou que estava com cara de quem viajou o dia inteiro num galpão debaixo de chuva, que era exatamente o que tinha feito. Voltou para o quarto. Abriu o caderninho de telefones. Era um caderninho de espiral, pequeno, com a capa verde desbotada, do tipo que se vende em papelaria de bairro por R$ 2. Ela tinha anotado ali os telefones que poderiam ser úteis na cidade. Um número de trabalho que uma conhecida tinha mencionado, uma vez, meses atrás, numa conversa que ela tinha guardado no fundo da cabeça, como se guarda coisa que pode ser necessária algum dia. Um número de assistência social que ela tinha anotado de um panfleto. O endereço de um posto de saúde. Ela ficou olhando para os números. Eram 3 números e um endereço. Era tudo que ela tinha como estrutura naquela cidade. O trabalho que a conhecida tinha mencionado era numa fábrica de processamento de alimentos que ficava na beira da cidade, que precisava de gente para a linha de embalagem, que pagava por hora e não exigia muita experiência. Ela tinha pensado naquilo muitas vezes nos últimos meses, tinha ensaiado a conversa, tinha pensado no que dizer quando perguntassem por que estava saindo do lugar anterior, tinha construído uma versão da história que era verdade, mas não era toda a verdade, que era o tipo de versão que as pessoas constroem quando a verdade inteira é grande demais para caber numa entrevista de emprego. Mas fábrica de processamento de alimentos com 8 meses de barriga. Ela não tinha pensado nisso direito. Tinha pensado que ia chegar, que ia encontrar trabalho, que ia se virar. Pensamento de quem está fugindo e precisa acreditar que o destino tem resposta, porque senão o que está deixando para trás é só abandono sem propósito. Mas ali, sentada na cama de solteiro da pensão da Dona Diva, com o caderninho na mão, o pensamento ficou mais real. E ela ficou com ele de um jeito que não conseguia mais empurrar para frente. Ninguém ia contratar uma mulher de 8 meses de barriga para a fábrica. Ela sabia disso. Tinha sabido desde o começo e tinha escolhido não saber. Fechou o caderninho. Ficou olhando para o calendário de 2 anos atrás, para a cachoeira do Mato Grosso no mês de março que ninguém tinha tirado. A água caía branca e alta numa foto que alguém tinha tirado num dia de sol, daquelas fotos que capturam um segundo que durou e que o fotógrafo transformou em coisa que parece eterna, mas que não é. Que na hora que a foto foi tirada, a água já tinha ido embora e outra água tinha chegado no lugar. Ela deitou de lado,
travesseiro entre os joelhos, como tinha aprendido, o ventilador de teto girando na velocidade menos lenta. Ficou olhando para a parede. O bar lá embaixo tocava música que ela ainda não reconhecia. O caminhão passou de novo. Ou era outro caminhão, o motor igual. As vozes continuavam sobrepostas, aquele murmúrio de cidade que não para nunca, que continua de madrugada e de madrugada e de madrugada, que não tem o silêncio do interior que ela conhecia, aquele silêncio que às vezes pesava e às vezes era a única coisa honesta que restava. Ela pensou em Tobias. Não tinha planejado pensar. O pensamento veio sozinho, como os pensamentos que importam às vezes vêm, sem pedir licença, sem se importar se é hora ou não. Ela pensou no galpão e na chuva, e na broa de milho, e na faca passando na madeira, e em Renata, que tinha 32 anos e que tinha voltado da cidade porque a cidade tinha tudo o que ela queria e nada que ela precisava. Ela pensou em quanto tempo ela mesma ia durar antes de entender aquilo. Depois pensou que talvez já estivesse entendendo. O filho chutou do lado direito. Ela ficou com a mão ali, na escuridão do quarto pequeno, com o ventilador de teto e o crucifixo e o calendário de 2 anos atrás, ouvindo a cidade que não parava, e ficou pensando em malas num galpão abandonado que cheirava a feno velho, em malas que iam ser buscadas amanhã por um homem que tinha dito: "A chuva não foi culpa sua", como se isso fosse a coisa mais natural do mundo a dizer. Ela não dormiu por um tempo. Quando dormiu, sonhou com estrada de terra. Não era sonho triste. Era só estrada, vermelha e longa, com o sol batendo na lama seca e o cheiro de mato e a sensação de que havia alguma coisa no fim que valia a pena chegar, que ela não sabia o que era, mas que valia. Acordou antes do café. Ficou deitada ouvindo a pensão despertar, os passos de outros hóspedes no corredor, a voz da dona Diva dando alguma instrução na cozinha, o cheiro de café que começou a chegar pela fresta da porta com aquela capacidade que o cheiro de café tem de entrar em qualquer lugar e de imediato tornar o lugar mais habitável. Ela se sentou na cama. Ficou olhando para as mãos. Para o roxo no pulso esquerdo que estava mais amarelo hoje, mais passado, mais próximo de desaparecer. Daqui a alguns dias não ia estar mais lá. Daqui a alguns dias ela ia poder não pensar naquilo toda vez que olhasse para o próprio pulso. Mas o pulso vazio não ia apagar o que tinha acontecido antes dele. Ela sabia disso. E sabia também que apagar não era o ponto. O ponto era continuar. O ponto era o gado que precisava de água, e a cerca que precisava de conserto, e a roça que precisava de enxada, na versão dela, que não era gado nem cerca nem roça, mas que era alguma coisa, que ia ser alguma coisa assim que ela descobrisse o que era. Ela foi tomar café. A dona Diva tinha feito pão de queijo, café com leite, mamão cortado. Colocou na mesa da sala pequena, que servia de refeitório sem cerimônia, sem conversa, com aquela eficiência de quem faz aquilo todos os dias e sabe o que é necessário e o que não é. Isadora comeu tudo. Estava com fome de verdade. A fome que vem de corpo que precisou de coisa e não teve, e que agora que tem, aceita com uma gratidão silenciosa que vai além de educação. A dona Diva passou com a chaleira para completar o café. Olhou para a barriga. "Quanto tempo falta?" perguntou. 3 semanas, talvez menos." A velha assentiu com aquele assentimento de mulher que já viu isso muitas vezes e sabe o que significa. "Tem acompanhamento médico aqui na cidade?" "Ainda não. Vou no posto hoje." Outro assentimento. "O posto abre às 7h30. Chega cedo que a fila começa antes." E foi embora com a chaleira. Isadora ficou olhando para o café. Não era pergunta, não era julgamento, era informação. O posto abre às 7h30, chega cedo. O mesmo jeito direto e sem enfeite
que Tobias tinha de dar informação sobre calha entupida e trecho que alaga. Ela terminou o café, foi para o quarto, pegou o caderninho, marcou o endereço do posto. Eram 7 horas quando saiu da pensão. A rua estava acordando devagar, as primeiras pessoas indo para o trabalho, uma padaria aberta na esquina com cheiro de pão que chegava até a calçada. O sol estava baixo ainda, aquele sol de manhã cedo que não pesa, que só ilumina, que faz as coisas parecerem mais simples do que são, ou talvez mais simples do que ficam depois. Ela andou 3 quadras até o posto. Havia 4 pessoas na fila antes dela. Ela entrou atrás, ficou de pé porque os bancos estavam ocupados, colocou a mão na barriga no gesto de sempre. E ficou pensando nas malas no galpão, que iam ser buscadas hoje, por alguém que ia percorrer aquela estrada de terra vermelha, passar pelo trecho que alaga, entrar pelo portão aberto da fazenda abandonada, pegar 2 malas de lona surrada que tinham mais história do que roupa e trazer até a cidade. Para alguém que estava na fila do posto de saúde às 7 da manhã, sem ter pedido que trouxessem. Ela não tinha pedido, ele tinha oferecido. E aquela diferença, que ela conhecia bem de outro lado, que sabia o quanto pesava quando não existia, ficou com ela, enquanto a fila avançava e o sol subia e a cidade acordava ao redor dela com aquele barulho de coisa que continua mesmo quando você não está olhando. Tobias chegou às 10 da manhã. Ela estava de volta na pensão quando ouviu a carroça na rua, o som dos cascos que ela já sabia reconhecer de um dia antes, que é rápido demais para aprender, mas que o corpo aprende de qualquer jeito quando presta atenção do jeito certo. Ela foi até a janela, olhou pelo vidro que precisava de limpeza e viu o chapéu de palha com a aba dobrada do lado esquerdo e as 2 malas de lona surrada amarradas no estrado da carroça. Ele tinha buscado. Ela desceu. Tobias estava desapertando as cordas das malas quando ela chegou na calçada. Ele ergueu os olhos, viu ela, assentiu uma vez com a cabeça. "Tudo lá ainda", disse ele. "Ninguém mexeu." Eu sabia que não ia ter ninguém. Eu também sabia, mas fui cedo de qualquer jeito. Ela pegou as malas. Eram dela, o peso familiar do que ela tinha juntado, do que ela tinha escolhido levar e do que tinha escolhido deixar. Segurou as alças com as 2 mãos e ficou ali por um momento na calçada com o sol da manhã no rosto. "Como foi a estrada?" ela perguntou. "Pesada. O trecho alagou bastante." Um canto de boca. O cavalo reclamou. Ela olhou para o animal. O cavalo estava quieto, uma orelha para frente e outra para trás, com aquele ar de quem tem opinião sobre a jornada, mas optou por não verbalizar. "Obrigada por ter buscado." Era no caminho. Não era no caminho. O galpão era na direção oposta à cidade. Ela tinha entendido isso quando fizeram o atalho pelo seu Armindo. Mas ela não disse isso. Só ficou com aquilo, com aquela forma que ele tinha de minimizar o que fazia, não por modéstia calculada, mas porque genuinamente não achava que precisava de reconhecimento pelo que considerava óbvio. Havia uma qualidade naquilo que ela estava aprendendo a identificar. Era a qualidade de pessoa que faz porque acha que deve, não porque quer ser visto fazendo. "O senhor vai voltar agora?" ela perguntou. Tobias olhou para a rua. Depois olhou para ela. "Preciso passar na ferragem antes. Tem coisa para comprar." "Posso pagar o almoço", disse ela. E saiu antes de pensar se era adequado ou não, antes de calcular se ela tinha como pagar, que tinha, que as cédulas do saco de feijão eram suficientes para almoço de 2 se fosse lugar simples. "Se o senhor tiver tempo." Ele ficou quieto um momento. "Tem uma lanchonete no mercado que é boa e não é cara." "Tá bom." Ela colocou as malas no quarto, desceu. Foram andando pela rua, ele com o passo habitual de quem conhece o chão que pisa, ela um pouco mais devagar que o normal, com a barriga de 8 meses e as calçadas irregulares da cidade pequena, que não eram terreiro de fazenda,
mas também não era um asfalto liso de capital. A lanchonete era dentro do mercado municipal, uma bancada com banquinhos de ferro e uma mulher de cabelo preso que servia prato feito sem cardápio. Você chegava e ela dizia o que tinha. Naquele dia, tinha frango assado com arroz, feijão tropeiro e couve refogada. Ela trouxe sem perguntar como queriam e voltou com suco de laranja natural, que também não tinha sido pedido. Eles comeram. O mercado ao redor tinha o barulho de mercado, as bancas de verdura e de carne e de tecido e de coisa que ela não conseguia identificar pelo cheiro misturado de tudo, e aquele barulho era ao mesmo tempo muito e confortável, do tipo de muito que não incomoda porque é orgânico, porque cada som tem razão de estar ali. "O senhor vai precisar de ajuda na fazenda?" ela perguntou. Tobias ergueu os olhos do prato. Ela não tinha planejado perguntar. Ou tinha planejado sem saber que estava planejando, que às vezes é a mesma coisa. "Que tipo de ajuda?" "Eu não sei fazer tudo", disse ela. "Mas sei cozinhar, sei limpar, sei fazer o que precisar. Antes de ter o filho, ainda dá para fazer bastante coisa." Ele ficou olhando para ela por um momento. Aquela avaliação silenciosa que ela já conhecia, aquele tempo que ele levava para processar antes de responder, que não era hesitação, era pensamento real acontecendo em tempo real. "Você disse que queria ir para a cidade", disse ele. "Eu disse que precisava sair de onde estava." Era diferente. Ela sabia que era diferente, e ele também sabia, e aquela distinção ficou entre eles sobre a bancada de ferro, junto com os pratos de frango e feijão tropeiro. Tobias bebeu um gole de suco. "A fazenda não é grande coisa", disse ele. "Não tem conforto de cidade. Eu não vim para cá pelo conforto." "E pelo filho? Vai precisar de posto, de médico?" "A cidade fica a 2 horas. Eu vi a estrada." Ele ficou quieto. Ela ficou quieta também. O mercado continuava ao redor deles, as vozes sobrepostas, o cheiro de coentro e de carne fresca e de laranja que a mulher estava espremendo para a próxima mesa. "Você pode ficar enquanto decide", disse ele por fim. Não era convite com expectativa, era oferta com espaço. "Se depois de um tempo a cidade parecer melhor, a gente acha um jeito." Isadora olhou para o prato. Pensou na cama de solteiro da pensão. Pensou na fila do posto às 7 da manhã. Pensou nas cédulas do saco de feijão que iam acabar antes de qualquer trabalho aparecer. Pensou em Renata, que tinha voltado da cidade, porque a cidade tinha tudo o que ela queria e nada que ela precisava. Pensou que ela ainda não sabia o que precisava, mas estava começando a suspeitar. "Tá bom", ela disse. Ele acenou com a cabeça. Eles terminaram o almoço sem mais conversa sobre o assunto, como se tivesse sido decidido e não precisasse mais de palavra. A mulher trouxe café que também não tinha sido pedido e que era forte e bom, e eles tomaram em silêncio com o mercado ao redor e o sol da manhã entrando pela abertura lateral que dava para a rua. Quando saíram, ela foi buscar as malas. Tobias esperou na carroça. Ela desceu com as 2 malas, parou na calçada por um segundo, olhando para a pensão da Dona Diva com a placa azul desbotada. 2 dias de aluguel pagos, um dia usado, um dia que ia ficar sem uso. Ela pensou em pedir de volta o dinheiro do segundo dia. Depois pensou que R$ 40 era pouco custo para ter tido aquele lugar quando precisou. Colocou as malas na carroça. Subiu. Tobias tocou o cavalo. A cidade foi ficando para trás pela mesma rua que ela tinha chegado na véspera, as mesmas casas e antenas e cachorros que latiam, e depois a cidade acabou e começou a estrada de terra vermelha com o sol alto e o cheiro de mato, e o passo regular do cavalo que ia na mesma velocidade de sempre, sem pressa, sem arrastar. Ela não olhou para trás. O filho chutou do lado direito. Ela colocou a mão ali e ficou assim, a mão no ventre, a estrada à frente, o chapéu de palha de Tobias contra o céu azul que tinha ficado limpo depois da chuva do dia anterior, daquele azul lavado de depois de chuva que parece mais azul do que o azul normal,
como se a chuva tivesse limpado também a cor. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava pensando no que estava deixando. Estava pensando no que vinha depois. A fazenda Boa Vista não era grande coisa. Tobias tinha dito isso no mercado e ele tinha dito certo. Era uma propriedade de tamanho médio com uma casa de reboco branco que precisava de pintura, um quintal com galinheiro e uma horta que estava com mais mato do que planta, um paiol nos fundos e um pasto que chegava até uma cerca de arame do tipo que ela já sabia reconhecer, daquele arame galvanizado grosso que dura mais que o resto. A casa por dentro era limpa, mas vazia de um jeito específico. Não vazia de coisa. Tinha móveis, tinha panela, tinha tudo que uma casa precisa para funcionar. Era vazia de presença, daquele jeito que uma casa fica quando tem só uma pessoa por tempo demais. Quando os cômodos que poderiam ter uso, não têm. Quando as cadeiras a mais ficam no mesmo lugar porque ninguém as muda, porque ninguém senta nelas. Ela conhecia aquele vazio, tinha morado nele. Tobias mostrou o quarto que ficava nos fundos, menor que o principal, com uma janela que dava para o quintal e uma cama de solteiro com colchão que era melhor que o da pensão. Tinha um cabide de madeira na parede e uma prateleira pequena e um tapete de crochê no chão que ela achou que devia ter sido feito por mão de mulher e que era velho, mas estava limpo. Era o quarto da Renata, disse ele. Ela ficou na porta. Posso usar outro se o senhor preferir? Não tem outro que preste. Uma pausa. Ela não ia se importar. Isadora entrou no quarto, colocou as malas na beira da cama, ficou parada por um momento sentindo o cômodo. Tinha cheiro de madeira e de um sabão de lavanda que ela não viu, mas que estava em algum lugar, guardado em algum canto, aquele cheiro quieto de coisa que existe sem precisar aparecer. Ela foi até a janela. O quintal lá embaixo tinha a horta com mais mato do que planta, as galinhas que andavam pelo terreiro com aquela autoridade de galinha que acha que o mundo foi criado para seu uso específico. E lá no fundo, a cerca de arame e o pasto, e o céu largo do interior, que era o mesmo céu de qualquer lugar, mas que no interior parece maior, porque não tem nada competindo com ele. Obrigada, ela disse sem virar. Ele não respondeu, mas quando ela virou, ele já tinha ido, os passos se afastando pelo corredor com aquele passo que ela já reconhecia, que não apressava e não arrastava, que tinha o ritmo de quem sabe que o chão vai continuar lá. Nos primeiros dias, ela aprendeu a fazenda, não porque Tobias ensinou, porque ela prestou atenção. Aprendeu que as galinhas eram soltas de manhã cedo e recolhidas antes do escurecer, que o galo tinha nome, Coronel, que a horta precisava de água todo dia, mas não demais, que havia uma torneira nos fundos que pingava e que Tobias sabia, mas não tinha consertado ainda, que o fogão a lenha levava mais tempo para esquentar que o de botijão, mas que quando esquentava, esquentava de um jeito que o de botijão nunca alcançava. Ela começou a cozinhar. Não foi combinado. Na primeira manhã, ela acordou com o cheiro de café que Tobias tinha feito e foi até a cozinha e encontrou o fogão aceso e o café pronto, e 2 ovos na mesa que ele claramente tinha deixado para ela fritar sozinha. Ela fritou, comeu, lavou a louça. Na segunda manhã, ela acordou antes dele e fez o café. Ele entrou na cozinha, viu, sentou, tomou. Nada foi dito sobre aquilo em nenhuma das 2 manhãs, mas a partir da terceira manhã ficou estabelecido sem estabelecer que o café era dela. O almoço foi o mesmo processo, mais lento. Na primeira semana, ele cozinhou. Na segunda semana, ela pediu que mostrasse onde ficavam as coisas. Na terceira semana, ela cozinhava e ele aparecia quando estava pronto e comia. E às vezes dizia, tá bom, com aquele tá bom que era dele, que não era elogio, era constatação de algo verdadeiro. Ela foi aprendendo o que ele gostava. Feijão com mais caldo, carne sem muito tempero, arroz soltinho,
que exige atenção na medida de água, e ela errou 2 vezes antes de acertar. Café forte, sem açúcar. E uma coisa que ela não esperava. Ele gostava de doce de leite, que ela descobriu por acidente quando achou uma lata na prateleira de cima da despensa com metade já consumida, e que começou a colocar na mesa e que ele pegava com aquela discrição de quem tem um hábito que não quer explicar. Ela nunca comentou sobre o doce de leite, mas sempre deixou a lata na mesa. A barriga foi crescendo naquelas semanas de um jeito que ela podia acompanhar quase dia a dia aquela última fase, que é a mais pesada e a mais lenta e a mais próxima. Quando o corpo já não está mais chegando lá, já está chegando aqui, já está quase. Ela ia ao posto de saúde da cidade 1 vez por semana. Tobias levava na carroça sem ser pedido, esperava do lado de fora, trazia de volta. Numa dessas viagens, esperando ela sair do consultório, ele foi na ferragem comprar alguma coisa que ela não viu. Quando chegaram em casa, ele foi direto para o quarto dela. Ela ouviu o barulho de martelo. 3 batidas, precisas. Quando foi ver, ele tinha pregado um gancho de ferro na parede do quarto perto da janela, aquele tipo específico de gancho que serve para pendurar bolsa, casaco, as coisas do dia a dia que ficam sem lugar numa casa que nunca planejou ter a pessoa que agora mora nela. Ele estava saindo quando ela chegou na porta. "Tava faltando", disse ele, e foi. Ela ficou olhando para o gancho por um momento. Depois foi até a mala. Tirou o casaco que tinha ficado dobrado dentro porque não havia onde pendurar, e pendurou. Ficou certo. As semanas passaram com aquela textura específica de tempo que tem propósito, que cada dia tem coisa a fazer e a coisa faz sentido, que é diferente do tempo que passa sem ancorar em nada. Aquele tempo que ela tinha conhecido antes, quando cada dia era só o intervalo entre o que tinha sido e o medo do que poderia ser. Aqui não tinha aquele medo. Havia outros. A barriga que ficava mais pesada. O filho que ia chegar. O que ia acontecer depois, que ela ainda não sabia direito. Mas não era aquele medo específico. Aquele medo com rosto e com voz e com mão. Uma tarde, sentada na varanda com o sol descendo, ela perguntou: "O senhor tem medo de alguma coisa?" Tobias estava sentado no degrau com um canivete e um pedaço de madeira, o movimento de sempre, as lascas caindo no chão de terra. Ele ficou quieto um momento. "De não conseguir fazer o suficiente", disse ele, "para quem precisa." Ela ficou com aquilo. "O senhor fez suficiente pela Renata." "Fiz o que pude. Às vezes não é a mesma coisa." Havia uma dor naquilo que ela não ia tentar consolar, porque sabia que certo tipo de dor não quer consolo, quer só espaço para existir sem ser apressado para acabar. "Ela sabia", disse Isadora, "que o senhor fez o que pôde." Tobias parou o canivete. Ficou parado por um momento. "Como você sabe?" "Porque ela voltou", disse Isadora, "quando tinha tudo na cidade e voltou mesmo assim. Pessoas não voltam para lugar onde não se sentiram cuidadas." O silêncio que veio depois era denso e quieto ao mesmo tempo. Tobias ficou olhando para a madeira na mão. Depois continuou passando o canivete, mais devagar que antes, com aquela atenção de quem está fazendo alguma coisa com as mãos, enquanto o peito processa alguma coisa maior. Ela ficou na varanda até o sol desaparecer. O filho se mexeu do lado direito. Ela colocou a mão ali, aquele gesto que era conversa, que era presença reconhecendo presença, e ficou pensando que havia maneiras de cuidar que não tinham nome, mas que eram reais, que se mostravam em gancho pregado na parede e em carroça que esperava do lado de fora do posto e em 2 horas de estrada percorridas sem ser pedido. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Não era pensamento, era o corpo. Aquele desconforto específico que ela já conhecia, que as últimas semanas tinham ensinado, que vinha quando o filho mudava de posição ou quando o peso redistribuía de um jeito novo. Ela se mexeu na cama, ajustou o travesseiro entre os joelhos,
Tentou a posição direita, tentou a esquerda. Eram quase 3 da manhã quando a dor chegou. Era diferente do desconforto normal. Ela ficou imóvel por um momento, contando. Contou até a próxima. 12 minutos. Ela se sentou na beira da cama, os pés no tapete de crochê frio, a mão no ventre. Respirou como a médica do posto tinha ensinado, fundo e devagar. O tipo de respiração que não elimina a dor, mas que dá a ela um ritmo que o corpo consegue acompanhar. Ficou contando. 10 minutos. 8. Ela se levantou. Bateu na porta do quarto de Tobias 3 vezes. Firme, do jeito que ele tinha batido na porta dela no galpão, aquela batida que diz, estou aqui, sem precisar de mais explicação. Silêncio. Depois, passo no chão de madeira. A porta abriu. Ele olhou para ela. Olhou para a forma como ela estava encurvada levemente, a mão no ventre, o rosto que ela sabia que não estava escondendo nada. Quantos minutos? Disse ele. A mesma pergunta do galpão. A mesma voz. Como se o tempo entre aquele dia e este tivesse sido só o intervalo necessário para que o momento chegasse ao lugar certo. 8, disse ela. Talvez menos. Ele já tinha virado e estava indo buscar o casaco antes de ela terminar a frase. A parteira se chamava Dona Conceição e morava a 3 quilômetros pela estrada. Tobias voltou com ela em 40 minutos, que era rápido considerando a estrada de madrugada e o cavalo que tinha opinião sobre ser acordado às 3 da manhã. Dona Conceição entrou na casa com aquela autoridade calma de mulher que já fez aquilo mais vezes do que consegue contar. Examinou Isadora com mãos que sabiam o que procuravam. Disse que estava bem, que ia demorar algumas horas, que o corpo sabia o que fazer e o trabalho era não atrapalhar. Tobias ficou na cozinha. Ela sabia que ele estava lá porque ouvia. Não o passo de quem anda de um lado para o outro com ansiedade. O passo de quem está presente sem precisar estar no meio, que faz café, que alimenta o fogão, que existe do lado de fora do quarto de um jeito que ela sentia como calor físico através da parede. O parto durou 5 horas. Ela não ia descrever as 5 horas. Havia Dona Conceição com a voz firme e as mãos certas. Havia o tapete de crochê de Renata no chão, que ela ficou olhando durante um tempo longo entre as contrações. As cores passadas, mas ainda lá, rosa e branco, e um amarelo que tinha sido amarelo vivo e que o tempo tinha suavizado. Havia a janela pelo qual a noite foi ficando menos escura aos poucos, aquela mudança de escuro para azul e de azul para cinza e de cinza para branco, que é o amanhecer acontecendo sem pedir licença. E havia o momento que chegou com um choro que encheu o quarto inteiro e que foi a coisa mais real que ela tinha ouvido em muito tempo. Aquele choro que não tem dúvida, que não tem qualificação, que é só presença anunciando presença. Dona Conceição disse, é menina. Isadora ficou com ela no peito. Era pequena, vermelha, com os punhos fechados e o rosto franzido de quem acabou de chegar a um lugar que não conhece e ainda está decidindo o que acha. Ela ficou com a mão na cabeça dela, sentindo o calor daquela cabeça pequena contra a palma, e ficou assim por um tempo sem medida. Dona Conceição foi até a porta. Tobias! Uma pausa. Ele entrou. Ficou perto da porta com o chapéu na mão, como sempre quando não sabia o que fazer com elas. Olhou para Isadora. Olhou para a menina no peito dela. Ela viu o que aconteceu no rosto dele. Era a mesma coisa que ela tinha tentado preparar para ver e que não tinha preparação possível. Os olhos ficaram brilhantes por um segundo, só um segundo, e ele piscou e o brilho foi embora, mas o que ficou no lugar dele era diferente de tudo que ela tinha visto nele até então. Era alguma coisa que ela reconhecia porque tinha sentido,
que era a mistura específica de dor e de amor que só existe quando você perdeu alguém que era tudo e está olhando para alguém que é tudo de novo, e as duas coisas existem ao mesmo tempo no mesmo peito, sem cancelar uma a outra. 32 anos. Ela pensou nisso. Renata, que tinha 32 anos quando foi, que tinha voltado da cidade porque a cidade tinha tudo que ela queria e nada que ela precisava. Que tinha ficado aqui, nessa fazenda, nesse quarto, nesse tapete de crochê. Que tinha deixado o cheiro de lavanda num quarto que depois virou o quarto de outra pessoa que também precisava de lugar. Pode chegar, disse Isadora. Ele chegou. Ficou de pé do lado da cama, olhando para a menina. Dona Conceição tinha saído com aquela sabedoria de parteira que sabe quando já fez o que tinha que fazer. Como você vai chamar? Ele perguntou. A voz estava mais baixa, mais cuidadosa. Isadora olhou para a filha. Tinha pensado em nomes, tinha uma lista, tinha favoritos. Mas ali, com aquela coisa pequena e quente no peito, e aquele homem parado do lado, e o tapete de crochê no chão, e o amanhecer chegando pela janela, o nome que saiu não estava na lista. Renata, disse ela. O silêncio que veio depois foi diferente de qualquer silêncio que ela tinha vivido. Tobias ficou com a palavra. Ficou com ela por um tempo que ela não soube medir, parado do lado da cama com o chapéu na mão, olhando para a menina que dormia agora com aquela confiança absoluta de recém-nascida, aquela entrega total de quem ainda não aprendeu que o mundo, às vezes, não é seguro. E que talvez, naquele momento, naquele quarto, não precisasse aprender ainda. Você não precisava, disse ele. A voz estava igual de timbre, mas tinha alguma coisa diferente dentro dela. Alguma coisa que ela não ia tentar nomear, porque nomear ia diminuir. Eu sei, disse Isadora. Eu quis. Ele ficou mais um momento. Depois foi fazer café. Ela ficou com Renata no peito, ouvindo os barulhos da cozinha. O fogão sendo alimentado, a água na chaleira, os sons de uma casa que funciona quando precisa funcionar. O sol da manhã começou a entrar pela janela do quarto de Renata. Aquele sol de manhã cedo que não pesa ainda, que só ilumina, que pegou no tapete de crochê e nas paredes de reboco branco e na cabeça pequena da menina de um jeito que parecia, por um segundo, intencional, como se a luz soubesse onde precisava chegar. Os dias depois do nascimento tinham o ritmo de coisa que começou, não de coisa que continuou, não de coisa que voltou, de coisa que começou, que tem o peso específico do início, aquele peso que é ao mesmo tempo leve e sério, que exige atenção constante, porque ainda está se formando e ainda pode ir em qualquer direção, dependendo de como você cuida. Isadora ficava na cama com Renata no peito, ouvindo a fazenda acordar. Era diferente da cidade, que acordava de barulho de fora para dentro. A fazenda acordava de dentro para fora. Primeiro o coronel, que cantava antes do sol, com aquela convicção de quem acha que o sol não nasce sem sua intervenção pessoal. Depois as galinhas, que respondiam ao coronel com aquele coro que era ao mesmo tempo concordância e reclamação. Depois o fogão de Tobias, que ela ouvia pelo corredor, o rangido da porta do forno, o estalo da lenha pegando. Depois, o cheiro do café chegando pela fresta da porta como uma mensagem. Ela aprendera a ler o dia pela sequência desses sons. Tobias não entrava no quarto sem ser chamado, mas deixava coisas na porta. Uma xícara de café de manhã, colocada no chão com cuidado, sem barulho, do tipo de gesto que ela só descobriu que tinha acontecido quando foi até a porta e encontrou lá. Um prato de comida no almoço. Uma vez, 2 dias depois do nascimento, um ramo de manjericão da horta, amarrado com um fio de palha, colocado do lado da xícara sem bilhete, sem explicação. Ela colocou o manjericão no peitoril da janela. Ficou olhando para ele por um momento antes de voltar para a cama.
Na primeira semana, Dona Conceição passou 2 vezes. Examinou Renata, examinou Isadora. Disse que estava tudo bem, que era menina saudável, que Isadora precisava comer e descansar e não fazer esforço. Deixou ervas, explicou o que ferver, o que tomar. Olhou para o prato de comida do lado da cama com aquele olhar de mulher velha que registra o que vê sem comentar. Na segunda visita, antes de sair, ficou na porta por um segundo. Você tem sorte, disse Dona Conceição. Isadora não perguntou do quê. Ela já sabia do quê. Na segunda semana, ela começou a se levantar, devagar, com o corpo ainda negociando cada movimento, mas de pé. Andou pelo corredor com Renata no colo, aquele passeio curto que era ao mesmo tempo exercício e novidade. Mostrar para a filha o lugar que ia ser o dela, o corredor, a cozinha, a varanda, o quintal pela janela. Tobias estava no quintal quando ela chegou à janela da cozinha pela primeira vez. Ele estava consertando a torneira que pingava, ajoelhado no chão com a chave inglesa e aquela concentração quieta de quem faz uma coisa de cada vez e faz direito. O coronel estava do lado dele, a 2 metros, observando com aquela seriedade de galo que acha que tudo o que acontece na fazenda é da sua responsabilidade supervisionar. Ela ficou na janela olhando. Havia alguma coisa naquela cena que ela não conseguia nomear completamente, mas que sentia inteira. Era a cena de uma coisa funcionando, de um lugar que tem quem cuide, de uma torneira que vai parar de pingar porque alguém achou que valia a pena consertar mesmo sem ninguém pedindo. Renata se mexeu no colo. Ela baixou os olhos para a filha. É ele, disse ela baixinho. Já vai conhecer melhor. Tobias ergueu os olhos naquele momento, como se tivesse ouvido alguma coisa, e viu ela na janela. Ficou um segundo com a chave na mão, olhando para ela. Ela acenou levemente. Ele acenou de volta. Voltou para a torneira. Naquela tarde, ela foi para a varanda pela primeira vez. Tobias estava no pasto com um gado quando ela saiu. Então a varanda era dela. Aquela varanda estreita, com 2 bancos de madeira e uma vista que chegava até onde o pasto terminava e começava o mato, e depois o céu largo, que o interior guarda, como se fosse sua propriedade particular. Ela sentou com Renata no colo. Ficou assim por um tempo, deixando o sol da tarde pousar nos dois. Aquele sol de fim de tarde que não queima mais, que só aquece, que tem a temperatura exata de coisa boa. Renata dormia com aquela entrega total dos recém-nascidos, os punhos relaxados agora, o rosto menos franzido, já começando a parecer menos com alguém que acabou de chegar e mais com alguém que ficou. Ela ficou olhando para a estrada de terra, aquela estrada vermelha que ela tinha percorrido 2 vezes em 2 dias, uma vez indo e uma vez voltando, e que ela olhava agora de outro ângulo, de dentro, de quem está no lugar que a estrada leva, em vez de estar na estrada indo embora. Era diferente ver a estrada de dentro, menos ameaçadora, menos urgente. Era só uma estrada, vermelha e longa, que existia e que levava a lugares que às vezes precisavam ser alcançados e às vezes podiam esperar. Tobias chegou do pasto quando o sol estava quase no horizonte. Viu ela na varanda. Passou pelo portão, amarrou o cavalo, foi até a varanda com aquele passo que ela conhecia. Ficou parado no degrau, olhando para Renata que dormia. Como ela tá? Perguntou. Bem, dormiu quase a tarde toda. Ele assentiu. Ficou um momento com os olhos na menina. Tinha aquela expressão que ela tinha visto no quarto no dia do nascimento e que desde então aparecia às vezes, quando ele olhava para Renata sem perceber que ela estava vendo. Uma expressão que ela não ia tentar nomear porque sabia que alguns sentimentos ficam maiores sem nome. O senhor quer pegar ela? Disse Isadora. Ele ergueu os olhos para ela. Ficou quieto por um segundo. Pode? Disse ele.
Era a primeira vez que ela ouvia aquela palavra nele. Pode. Pedindo permissão para algo. Aquele homem que tinha dito pode ser, e tinha ido buscar malas, e tinha pregado gancho, e tinha deixado café na porta, sem pedir nada, pedindo permissão para pegar uma menina de 2 semanas no colo. Pode, disse ela. Ele se sentou no banco do lado, lavou as mãos primeiro na bica que ficava na lateral da varanda, secou na calça, depois abriu os braços do jeito certo, daquele jeito que algumas pessoas sabem e outras não sabem, que não se aprende em livro. Isadora colocou Renata nos braços dele. A menina não acordou. Ficou naqueles braços grandes que tinham consertado cerca e manejado rédea e passado canivete em madeira, com a mesma confiança com que ficara no colo da mãe, aquela confiança que os recém-nascidos têm, que não distingue entre braços que merecem e braços que não merecem, porque ainda não aprenderam que essa distinção existe. Tobias ficou com ela por um tempo. Não disse nada. Ela não disse nada. O sol terminou de descer atrás do mato, a luz ficou rosada e depois lilás, e depois aquele azul escuro de antes da noite, que é diferente da noite, que é a antessala da noite, que tem uma qualidade própria que dura pouco e que só quem fica quieto o suficiente consegue ver. O coronel cantou uma vez, fora de hora, como se quisesse comentar algo sobre o dia. Ela quase riu. Quase, mas não virou riso. Ficou só aquela vontade de rir, aquela leveza involuntária, que é o corpo respondendo honestamente a alguma coisa boa. Você vai ficar? Disse Tobias. Não era pressão. Era a pergunta real, feita do jeito real, sem artifício, sem preparação para nenhuma resposta específica. Isadora ficou com a pergunta. Pensou na cidade com a placa azul desbotada e o ventilador de teto em 2 velocidades e o calendário de 2 anos atrás com a cachoeira do Mato Grosso. Pensou nas cédulas do saco de feijão que tinham ido diminuindo e que ainda existiam, mas que iam acabar. Pensou no caderninho de telefones com 3 números e um endereço que já não eram os únicos recursos que ela tinha. Pensou em Renata, que tinha voltado da cidade. Fico, disse ela. Não era promessa com data, não era contrato. Era a mesma qualidade de resposta que ele tinha quando dizia vou. Aquela certeza simples de coisa que já é verdade antes de ser dita. Tobias assentiu. Ficou mais um tempo com Renata no colo. Depois, colocou a menina de volta com aquele mesmo cuidado com que tinha recebido. O gesto completo, nada apressado. Vou fazer o jantar, disse ele. Eu ajudo, disse ela. Ele ficou quieto por um segundo. Você ainda está de resguardo? Eu descasco batata sentada. Uma pausa. Aquele esboço de sorriso que começava e não terminava, mas que estava lá. Tá bom, disse ele. Foram para a cozinha. Ela sentou na cadeira com Renata no colo, enquanto ele acendia o fogão, e descascou batata devagar, o ritmo da faca na casca, misturado com o estalo da lenha pegando e o cheiro do fogão de lenha, que esquentava de um jeito que o de botijão nunca alcançava. Era assim que as noites iam ser. Ela não sabia o que mais ia ser. Não sabia como ia se chamar o que existia entre ela e aquele homem, que não tinha nome ainda e que talvez não precisasse de nome tão cedo, que podia continuar sendo só o que era, café na porta e gancho pregado na parede e carroça que espera do lado de fora e batata descascada numa cozinha que cheira a lenha e a lavanda, e ao jantar que estava começando. Renata se mexeu no colo. Ela colocou a mão na cabeça da filha. Tô aqui, disse ela. E era verdade. Era a coisa mais verdadeira que ela tinha dito em muito tempo. Talvez a mais verdadeira de todas, porque não era dita para convencer ninguém de nada, nem a si mesma. Era dita só porque era, porque o lugar onde ela estava era o lugar onde ela estava, e não havia outra forma de dizer aquilo. O fogão crepitou. Tobias colocou a panela em cima.
A noite do interior foi chegando lá fora, quieta e cheia de estrelas, daquelas noites sem lua, onde as estrelas ficam todas, como se aproveitassem a ausência da lua para aparecer inteiras. A estrada de terra ficou vazia e vermelha e quieta sob aquele céu, e a fazenda ficou acesa com a luz da cozinha que saía pela janela e que iluminava um pedaço pequeno do terreiro de um jeito que tornava o resto da escuridão menos escuro, que é o que uma luz dentro de casa faz, que não ilumina tudo, só ilumina o suficiente para lembrar que existe. Nas semanas seguintes, a horta começou a mudar. Isadora foi tirando o mato aos poucos, primeiro de pé e depois ajoelhada quando o resguardo foi passando e o corpo foi voltando a ser um instrumento cooperativo. Tobias não disse nada sobre a horta, não disse que ela não precisava, não disse que ia fazer depois, não disse nada. Às vezes chegava e ficava olhando o que ela tinha feito com aquele olhar de avaliação quieta, e então ia buscar a ferramenta e ia junto sem que ninguém tivesse combinado nada. Era assim que as coisas iam se estabelecendo, sem combinado, sem conversa sobre o futuro que seria isso ou aquilo. As coisas simplesmente iam encontrando lugar, como a água encontra o caminho que o terreno oferece, não porque foi planejado, mas porque é o caminho de menor resistência quando o terreno e a água são compatíveis. Uma tarde ela achou no baú do corredor um vestido de algodão que devia ter sido da Renata, simples, de cor azul passada, do tipo que dura porque não tenta ser mais do que é. Ficou parada com ele na mão por um momento. Depois foi perguntar a Tobias. Ele estava no quintal afiando a enxada com a pedra, aquele som ritmado de metal em pedra que ela tinha aprendido a associar com tarde de trabalho. Tem um vestido no baú, disse ela. Posso usar? Ele parou de afiar. Ficou olhando para ela por um segundo, aquele segundo de avaliação que ela já conhecia, que não era hesitação, era pensamento real. Pode, disse ele. Simples assim. Ela voltou para dentro, colocou o vestido. Ficou na frente do espelho pequeno do banheiro por um momento, o único espelho da casa. O vestido ficou certo, daquele certo que não é coincidência, que é dois corpos parecidos que existiram no mesmo lugar em momentos diferentes. Ela foi para a varanda. Tobias voltou do quintal mais tarde, viu ela com o vestido. Não disse nada. Mas ficou olhando por um segundo a mais do que o necessário, e esse segundo a mais, ela ficou com ele. Os dias foram passando com aquela qualidade de tempo que não pesa porque tem sentido. Renata foi crescendo com aquela rapidez de recém-nascido que parece impossível, que cada semana é diferente da anterior, que você olha e já não é mais o mesmo rosto que era. Foi abrindo os olhos com mais foco, foi descobrindo as mãos com aquela seriedade de pesquisadora que os bebês têm quando encontram alguma coisa nova e ficam horas examinando como se fosse o objeto mais complexo do mundo. Tobias a pegava no colo às vezes, não sempre, não com exibição. Às vezes ela chegava na cozinha e ele estava sentado com Renata no colo olhando pela janela, e voltava a colocar na mãe quando ela chegava, sem explicação, como quem estava guardando alguma coisa enquanto o dono não estava. Ela nunca perguntou o que ele pensava nesses momentos. Não precisava. Havia coisas que eram maiores com silêncio. Uma noite, depois que Renata dormiu, eles ficaram na varanda os dois. Era daquelas noites de interior que parecem feitas de propósito, com céu limpo e estrelas muitas, e o som dos grilos que é ao mesmo tempo barulho e silêncio, dependendo de como você está ouvindo. Ela estava no banco com o café que tinha esfriado, e ele estava no degrau com o canivete sem pedaço de madeira, só o canivete nas mãos, o gesto sem o propósito. "O senhor acha que ela vai gostar daqui?" disse Isadora. "Da fazenda?" "De crescer aqui." Tobias ficou quieto um momento. "A Renata detestava quando era nova", disse ele. E havia uma coisa diferente na voz quando ele dizia o nome agora, desde o nascimento. Uma coisa que ela não conseguia descrever, mas que era real. Como se o nome tivesse ganhado uma camada nova sem perder a anterior. Depois foi embora.
Depois, voltou. Uma pausa. Acho que as pessoas acabam voltando para o lugar que foi bom para elas, mesmo que demorem. Isadora ficou com aquilo. Pensou que ela mesma tinha demorado para chegar num lugar que não conhecia, mas que já era bom. Que às vezes o caminho de volta não é para um lugar que você conhece, é para um lugar que você ainda vai conhecer. Que é a mesma coisa por dentro, mas que você ainda não sabe o nome. É bom aqui, disse ela. Ele não respondeu. Mas o canto da boca fez aquela coisa, aquele esboço de sorriso que começava e não terminava. E ela ficou com ele, com aquele meio sorriso no escuro da varanda com os grilos e as estrelas e o café que tinha esfriado e que ela tomou assim mesmo, porque algumas coisas ficam boas quando esfrias e você ainda não sabe que ficam. A noite continuou. Renata dormia no quarto que tinha sido de outra Renata. E a estrada de terra lá fora ficou vazia e quieta e vermelha mesmo no escuro, esperando o dia seguinte como as estradas sempre esperam, sem pressa, sem dúvida, sabendo que o dia vem.